E aí, galerinha, vamos fazer agora a questão 18 da aula 5, beleza? Da apostila aí de Química Específica. Então, questão 18 é uma questão da FUVEST. A questão te conta uma historinha, mas vocês vão ver que ela é tranquila de resolver, tá? É só ir pegando as informações certinhas, que é tranquila. Então, vamos? Ó, uma jovem senhora, não querendo revelar sua idade, a não ser as suas melhores amigas, convidou-as para a festa de aniversário no sótão de sua casa, que mede 3 por 2 por 2 metros. O bolo de aniversário tinha velas em número igual à idade da jovem senhora, cada uma com 1,55 gramas de parafina. As velas foram queimadas inteiramente numa reação de combustão completa. Após a queima, a porcentagem de gás carbônico em volume no sótão, medido nas condições ambientes, aumentou em 0,88%. Considere que esse aumento resultou exclusivamente da combustão das velas. E ele te dá a massa molar da parafina, e diz que o volume molar dos gases das condições ambientes aí é de 24 litros por mol. Beleza, na letra A ele pede o seguinte, ó, escreva a equação de combustão completa da parafina. Então vamos fazer isso aí, ó. Então, já que a gente está falando de uma combustão completa, aqui no enunciado, ó, ele te dava a fórmula molecular aqui da parafina. Então, você vai pegar a parafina, ó, como é uma reação de combustão completa, boto aqui meu O2, meu comburente, formando CO2 e água, certo? E aí você não vai dar bobeira e você vai se lembrar que se você está escrevendo uma reação, o segundo passo sempre é balancear esta reação. Tranquilo? Aqui, ó, a gente começa pelo carbono, né? Eu tenho 22 carbonos, então aqui, ó, eu tenho um só. O que eu posso fazer? Colocar 22 aqui para balancear esse carbono. Não se assustem, galera, com números, com coeficientes altos, tá bom? Isso acontece mesmo, assim, em reação de combustão é comum a gente ter coeficientes aí altos, fracionários, beleza? Não se assusta. Então aqui a gente tem, ó, carbono 22, então 22 carbonos aqui. Beleza? O segundo que a gente vai balancear é o hidrogênio, porque o oxigênio está aqui sozinho. Então ele é o mais tranquilo de balancear. Deixa ele para o final. Vem aqui para o hidrogênio. Ó, eu tenho 46 hidrogênios. Aqui eu só tenho 2. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 46? Então aí, tranquilo, a gente bota um 23 ali. 23 vezes 2, 46. Então, balancei o carbono, balancei o hidrogênio, beleza. Vamos ver com quantos oxigênios a gente ficou. Então, a gente ficou aqui, ó, 22 vezes 2, ficamos com 44 oxigênios, mais 23. Então, ficamos com 54, 67 oxigênios, certo? Ficamos com 67 oxigênios. 22 vezes 2 daqui, dando 44, mais 23 aqui, ó, desses oxigênios aqui. E aqui a gente só tem 2. Bom, a gente tem 2 oxigênios e precisamos chegar a 67, né? Qual é o número que multiplicado por 2 que dá 67? Esse número vai ser um número decimal, né? Se a gente for pensar, o número que dá aí multiplicado por 2, que dá 67, é 33,5. Então, para não colocar um número decimal aqui, ó, a gente coloca a fração, ó. 67 sobre 2, que dá 33,5. 33,5 vezes 2 vai dar exatamente 67 de oxigênio. Então, balanceamos todo mundo. Eis aí a equação balanceada. Letra A respondida. Bom, a letra B pede o seguinte, ó. Calcule a quantidade de gás carbônico em mols no sótão após a queima das velas. Então, tá aqui a minha reação, certo? E aí eu vou relacionar com o volume, né? Por quê? Porque eu já tinha ali naquele sótão, né, um volume de ar, né, e consequentemente ali de gás carbônico. Então, se eu relacionar com o meu volume, ó, qual é o meu volume daquele sótão? Então, vamos multiplicar aqui, ó, as dimensões, 3 por 2 por 2. Então, aqui eu tenho 12 metros cúbicos aí de volume. Eu sei que 1 metro cúbico, para eu poder relacionar isso com litros, né? Eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 12 metros cúbicos equivalem a 12.000 litros.
certo? Só que ele quer saber após a queima das velas, né? Então, após a queima das velas, o enunciado disse pra gente que houve um aumento de CO2, né, no valor de 0,88%. Então, aumentou a quantidade de CO2 em 0,88%. Se eu tirar essa porcentagem aqui, ó, desses 12 mil litros, que equivalem, né, ao sóton, eu chego ao valor de 105,6 litros. Ou seja, isso daqui foi o que aumentou, é o que eu tive a mais de CO2. Então, agora é só passar isso daí para mol. Como que eu passo? Lá no enunciado, ele me disse que 1 mol de CO2, né, nessas condições aí do problema, estão equivalendo a 24 litros. Certo? Então, como eu tenho 105 litros, isso vai equivaler a X em mols. E aí eu chego ao valor de 4,4 mol de CO2. Beleza? E aí, a letra C pede o seguinte pra gente, ó. Qual é a idade da jovem senhora? Mostre os cálculos. Bom, eu sei que aqui na minha reação, ó, 22 mols de CO2 estão produzindo, né, correspondem a 1 mol de parafina. Então, 1 mol de parafina está produzindo 22 mols de gás carbônico. Se eu relacionar o volume disso daqui com a massa disso daqui, eu posso relacionar com a massa molar da parafina. Então, eu sei, ó, que 22 mol de CO2, tá, corresponde, né, a 310 gramas de parafina, que foi a massa molar que o enunciado, inclusive, já te dava. Mas, se o enunciado não te desse, você ia pegar a sua tabelinha na prova e ia fazer aqui o cálculo da massa molar. 22 vezes 12 do carbono, mais 46 vezes 1 do hidrogênio, e ia chegar a 310 gramas aí de massa molar da parafina. Então, essa proporção aqui, ó, ela vem da tua reação, certo? Mas a gente achou na letra B que, após a queima da parafina, eu tive um aumento de 4,4 mol de CO2. Então, qual foi a quantidade em gramas, né, que liberou essa quantidade em mol de CO2? Qual foi a quantidade em gramas de parafina? Então, aí, multiplicando aqui cruzado, eu chego que 62 gramas de parafina foram queimadas para produzir esses 4,4 mol de CO2. Beleza. E agora, como é que eu faço para relacionar isso com a idade? Lá no seu enunciado, o enunciado diz que uma vela corresponde, né, tem o total aí de 1,55 gramas de parafina. Então, se uma vela tem 1,55 gramas de parafina e eu tive um total de queima de 62 gramas de parafina, eu posso descobrir aí quantas velas foram queimadas. Multiplicando aqui cruzado, eu vou chegar no total de 40 velas queimadas e 40 anos. Então, uma vez que cada velazinha que ela usou, né, representava a idade que ela está fazendo. Então, descobrimos aí que essa jovem senhora tem nada mais, nada menos do que 40 anos. Beleza? Então, uma questão aí com um enunciadozinho, várias informações, mas uma questão tranquila, era só ir destrinchando e separando as informações, a questão te dava ali bem claro o que ela queria e relacionando aí estequiometria, certo?